graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Sejam muito bem-vindos à série Apocalipse. Hoje o nosso estudo de número 14. Nós vamos estudar hoje o capítulo de número 11. Eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu material de anotação. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar, que a tua bênção, que a tua graça esteja sobre as nossas vidas aqui, Senhor, nesse estúdio, seja sobre a vida, Pai, de todos que estão nesse momento participando. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém, amém. Vamos lá então para o primeiro versículo. Diz assim a palavra de Deus: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Aqui João está falando. Foi dado a ele um caniço, uma vara de medir. E a ordem para ele foi: vá, levante-se, vá medir. Medir o santuário de Deus, medir o altar, medir os que adoram no santuário. Quando a Bíblia fala em medir alguma coisa, o que a Bíblia está querendo dizer? Para responder e entender esse primeiro versículo, nós vamos direto para Mateus. Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2, vai nos dizer assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Então a palavra medir aqui do original, do grego métrio, significa julgar alguma coisa por meio de alguma norma, de um padrão estabelecido. Então medir significa julgar. Quando Deus pede para João medir o santuário e medir os adoradores, o Senhor está dizendo: olhem o padrão, e eu vou verificar, eu vou medir vocês, eu vou julgar vocês, para verificar se o seu padrão se está de acordo com o meu padrão, se as suas medidas estão de acordo com as minhas medidas. E a gente vê nas Escrituras Sagradas alguns textos falando sobre medir, sobre medição. A visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, aqui em Ezequiel 40, do 3 ao 5, vai dizer assim: e vi um homem cuja aparência era como a de bronze, estava em pé junto do portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Mais uma vez aqui, alguém com uma vara de medir. E o homem me disse: preste atenção em tudo que eu lhe mostrar. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. E aí ele continua dizendo assim: vi uma muralha externa que rodeava todo o templo, e na mão do homem uma cana de medir que tinha 3 metros de comprimento. Ele mediu a largura da muralha e deu 3 metros. Mediu a altura e deu 3 metros. Interessante, quando você estuda Ezequiel, capítulo do 40 até o 45, ali você vai ver que alguém está medindo o templo. Aquele templo de Ezequiel nunca foi construído. Ele não é o templo, não é o templo que foi construído por Salomão, nem o templo que foi construído por Zorobabel. É uma planta única nas Escrituras Sagradas. E aqui Ezequiel tem que prestar atenção nas medidas com um objetivo, que está aqui no capítulo 43, que diz assim: agora que eles lancem para longe de mim. Eles quem? O povo de Israel. Que o povo de Israel lance para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles. E ele encerra assim: filho do homem, mostre à casa de Israel esse templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades e deixe que tirem as medidas desse modelo perfeito. Então, Deus está mostrando o modelo para o povo, e o povo precisa seguir o modelo de Deus. Também o profeta Zacarias, ele tem uma visão. É muito interessante quando você vê Deus medindo nas Escrituras.
E aqui em Zacarias 2, do versículo 1 ao 2, ele vai dizer assim: levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. Então medir na Bíblia representa juízo, representa julgamento. É o Senhor Deus colocando prumo, colocando o seu padrão de medida para verificar se o povo dele está de acordo com o padrão estabelecido por ele. No caso de Apocalipse, o contexto do capítulo 11 vai nos mostrar que esse juízo não está direcionado à igreja, mas está relacionado a Israel. Nós vamos ver no contexto. Tá bom? E o último exemplo aqui de medição, para ficar bem fixado esse conceito, a gente vê aqui também o anjo medindo aqui, Apocalipse 21, eu fiz um condensado de 6 versículos, diz assim: e ele me levou no Espírito e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. Aqui ele está medindo a Nova Jerusalém. E ele diz assim: a cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara e tinha 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura são iguais. Que interessante esse texto, porque as proporções da Nova Jerusalém seguem as mesmas proporções do tamanho do Santo dos Santos nos templos que já foram edificados no passado. Muito importante, nós vamos estudar isso mais profundamente já no finalzinho do nosso estudo. E aqui fechando, porque Deus vai julgar o seu povo. 1 Pedro 4,17 vai dizer bem claro: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então Deus julga o seu povo. O livro de Apocalipse não é um livro de juízos somente para o povo lá, o povo que não conhece a Deus, aos ímpios. Não. O livro de Apocalipse começa com 7 cartas direcionadas às igrejas. As igrejas, você vai ver que a palavra igrejas está sempre no plural. As igrejas, porque as igrejas precisam se converter, precisam se amoldar no padrão determinado pelo Senhor. E a gente segue aqui para o versículo 2, ainda na instrução que João estava recebendo. Ele disse assim: olha, mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Então a instrução aqui é para que o átrio exterior não seja medido. Interessante? E esse átrio exterior aqui vai dizer que ele foi deixado aos gentios. Eu trouxe aqui uma planta do templo da época de Jesus, do templo de Jerusalém, para que a gente entenda o que é o átrio dos gentios. Então você pode perceber nesse desenho que a área cercada pela linha verde é a área sagrada. Ali somente aqueles que têm aliança com Deus, os judeus, os circuncidados, aqueles que têm comunhão com Deus, entram nesse recinto. Os demais, os gentios, aqueles que não são judeus, aqueles que não temem, não servem ao Deus de Israel, eles tinham essa área aqui para ficar do lado de fora. A área de vermelhinho que vocês estão vendo, vermelho é o altar do holocausto, em azul é o lugar santo, em amarelo é o Santo dos Santos. Aqui a gente vê também o átrio das mulheres separado. Até hoje existe essa separação entre homens e mulheres ali no Muro das Lamentações. Interessante a gente observar isso. Mas aqui João recebe essa instrução: o átrio dos gentios não vai ser medido. Ou seja, nesse momento aqui, Deus vai tratar com o seu povo. Amém? E ali seguindo, voltando ainda para o versículo 2,
Existe um detalhe aqui, que eu quero que você preste bastante atenção. Os gentios vão pisar a cidade santa. Que cidade santa é essa? Jerusalém. Por 42 meses. 42 meses. Por 42 meses, eles pisarão a cidade santa. Esse pisarão a cidade santa dá uma conotação de profanação. Não alguém que está passeando, turismo, não alguém que está lá, não. Como se fosse um domínio, uma profanação da cidade santa. E para entender o que são esses 42 meses, a gente precisa agora ir para o capítulo 10 de Daniel, capítulo 9, capítulo 9 de Daniel, onde nós vamos estudar as 70 semanas de Daniel. Nós vamos entender o que esses 42 meses, ou 3 anos e meio, representam. Então aqui, nós vamos começar aqui, Daniel, no capítulo 9, na verdade. Olha só, meus irmãos, como começou essa profecia das 70 semanas de Daniel. É uma profecia que está intimamente ligada com os acontecimentos de Apocalipse, com os acontecimentos escatológicos. Jesus vai fazer essa referência também a Daniel. E olha só, no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, Jeremias 25, o profeta vai dizer, olha, Jerusalém vai ficar desolada, abandonada, 70 anos depois que ela for destruída. Durante 70 anos, ela não vai ser restaurada. E Daniel entendeu que esses anos já estavam próximos, já estava chegando nos 70 anos. E aí, numa posição não de alguém que senta e vai dizer, a profecia já está se cumprindo, vou me aquietar aqui e aguardar. Não, ele vai orar, ele vai se humilhar diante de Deus. E o texto vai dizer assim, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco, sentado na cinza. E a gente tem aqui um trechinho desse texto onde ele fala assim, enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Ele queria instruir-me e disse, Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. E a partir de agora, o anjo Gabriel vai explicar para Daniel como será o futuro do seu povo, o futuro do povo de Israel. E ele vai dizer assim, 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Percebam que é uma palavra conclusiva. Não é algo que iria acontecer com o povo de Israel em determinado momento e a partir dali a história se seguiria normalmente. Não. Nós percebemos aqui, principalmente por essa frase grifada. Ele diz assim, olha, para trazer a justiça eterna. Então fala de tempos do fim. E ele vai dizer assim, olha, saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém,
até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Vamos ler aqui e depois eu vou explicar direitinho. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra, desolações foram determinadas. Agora o texto faz um salto, e ele diz assim: e ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Vamos entender então essa profecia, o que essa profecia representa, como ela funciona. Então aqui o anjo Gabriel vai marcar, ele vai dar um marco para João. Desculpa, meus irmãos, para Daniel. Glória a Deus, oh Senhor. Então o anjo Gabriel, ele vai dar um marco para Daniel. E o marco qual é? A ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando é que essa ordem foi dada? Existem algumas teorias, versões para essa data. Eu fico com a data que está aqui no livro de Neemias. Quando Neemias recebe o comando ali do rei Artaxerxes e ele diz: olha, Neemias, vá edificar a cidade. Por que eu acredito que esse é o marco do Ciro, não o decreto de Ciro e não também o decreto do rei Artaxerxes em Esdras capítulo 7? Porque nesses dois decretos, tanto de Esdras 7 quanto ali de 2 Crônicas 36, a ordem é para edificar o templo. Agora a ordem para edificar Jerusalém, para edificar os muros, ela vem em Neemias capítulo 2, no versículo 1. Ali, quando Neemias deixa o seu serviço como copeiro do rei e segue para Jerusalém para restaurar as muralhas. Então, o anjo vai dizer assim: olha, desde a ordem para restaurar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Interessante, né? 7 semanas e 62 semanas. Ele faz uma separação entre os 7 e os 62. Nós vamos entender depois. E aqui, olha, somando isso tudo, nós temos 69 semanas. 69 semanas. E depois ele vai dizer assim: no final da semana 62, que na realidade é a semana 69, o que vai acontecer? O ungido será morto. Ele fala ungido, o príncipe será morto. Haverá destruição da cidade e do santuário. E aí há um lapso de tempo, ele muda o texto, ele parte de um ano para um outro ano muito mais à frente. E ele vai dizer assim: olha, vai haver um príncipe. E esse príncipe vai fazer aliança com muitos. Mas na metade da semana ele vai quebrar essa aliança e ele vai profanar o templo e ele vai ser destruído. Essa pessoa que vai se levantar, nós sabemos que essa pessoa é o anticristo que vai se levantar. Nós vamos estudar isso no estudo que vem, não perca o estudo que vem. Nós vamos estudar o capítulo 13 e ali nós vamos nos aprofundar mais sobre o anticristo, sobre esse personagem que vai surgir aqui na última semana, para completar as 70 semanas. Agora vamos entender alguma coisa aqui. Na profecia bíblica, aqui no texto original, 70 semanas é igual a 70 setes. É o texto literal 70 setes.
70 setes é igual a 70 vezes 7. Então, na profecia aqui, cada dia é considerado como um ano. Então, são 70 vezes 7 anos. Então, o tempo dessa profecia é de 490 anos. O tempo completo para essa profecia se cumprir. 490 anos. Lembrando que a última semana, existe um lapso, um espaço de tempo entre as primeiras 69 semanas e a última semana. Então, nós vamos perceber que entre a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, nós vamos ter 483 anos. Então, se a gente fizer as contas dos anos, 69 vezes 7, nós vamos encontrar aqui 483 anos. E no final dos 483 anos, o ungido será morto, a cidade será destruída, e a gente tem o lapso, como nós já falamos aqui, e nós temos a última semana. Vamos aqui entender como essa profecia se encaixa no tempo histórico. A ordem que Neemias recebeu para ir para Jerusalém, para restaurar as muralhas, foi dada em 445 a.C. Foi dada no mês de Nisan. O mês de Nisan é o mesmo mês de Abib, onde os judeus comemoram a Páscoa, o sacrifício do cordeiro, a saída do Egito. Então, nesse mesmo mês, Abib, Nisan, se refere ao mesmo mês. No ano de 445, essa ordem foi dada pelo rei. E se a gente for seguindo na nossa linha do tempo, a gente vai ver aqui que se nós colocarmos 483 anos nessa conta, nós vamos chegar aqui em 38 depois de Cristo. Voltando um pouquinho, em 5 depois de Cristo, nós encontramos aqui o nascimento de Jesus. Luciana, que coisa esquisita é essa? Você está falando que Jesus nasceu no ano 5. Na verdade, houve um erro de cálculo quando Dionísio marcou esse ano, esse calendário, esse nosso calendário cristão que nós utilizamos, ele errou. E não se sabe ao certo o ano que Jesus nasceu. Se eu fixar o ano do nascimento de Jesus no ano 5, eu não estou forçando números aqui, meus irmãos, eu estou mostrando para vocês como a profecia, ela é clara, ela se cumpre de forma majestosa, de forma especial. E se eu colocar somar 33 anos ao ano 5, eu vou chegar aqui no ano 38, nós sabemos que Jesus morreu quando ele tinha 33 anos de idade. Como que eu sei isso? Porque os evangelhos falam que Jesus começou seu ministério com 30 anos. E nós temos nos 4 evangelhos o relato de 3 Páscoas, a última das quais foi onde Jesus morreu. Jesus morreu no mês de Abib. Jesus morreu 483 anos depois da ordem dada para Jerusalém ser reconstruída. Então a profecia, ela se encaixa na história de uma forma majestosa. Eu sei que muitas pessoas usam esse texto, entendem esse texto de forma simbólica, de forma histórica, como se isso fosse algo simbólico na Bíblia. Mas quando eu vejo o cumprimento dessa forma, eu entendo que a palavra de Deus, ela se cumpre de forma literal nas nossas vidas. Então, encerrando aqui para a gente entender as 70 semanas de Daniel, a gente vê aqui que Jesus morreu, depois o ungido foi destruído, o ungido foi morto, a gente vê que Jerusalém foi destruída. Nós estamos aqui agora em 2020 e nós temos um lapso de tempo até chegar na última semana 7 anos da grande tribulação. Então, na metade dessa semana, ou seja, depois de 3 anos e meio,
Esse príncipe vai quebrar a sua aliança com o povo de Israel e ele vai mostrar as suas garras durante esse último período de 3 anos e meio, onde muitas coisas ruins vão acontecer e muitas das quais nós já estudamos nos estudos passados. Então, entenderam aqui 42 meses, 3 anos e meio do final da última semana de Daniel. Seguindo o texto, vai dizer assim: darei autoridade às minhas 2 testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias. O que são 1260 dias? São também 3 anos e meio. Vestidos de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Então, essas testemunhas, elas vão agir durante essa semana. São 2 testemunhas. E a pergunta que nós fazemos nessa noite: quem são as 2 testemunhas? Quem são? Apocalipse 11, 3 e 4 vai dizer assim: são estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Então, além deles profetizarem durante esses 3 anos e meio, o Senhor está dizendo: eles são as minhas 2 oliveiras, são os meus 2 candelabros. A Bíblia fala de candelabro, fala de oliveira em outros momentos também. Existe um texto onde o Senhor Deus chama 2 servos dele de oliveiras, que é na visão do profeta Zacarias. Perceberam que nós sempre vamos para Zacarias, para Ezequiel, para Isaías, para Daniel. A palavra de Deus está total e completamente conectada. Isso é maravilhoso de nós percebermos. 66 livros que foram escritos ao longo de 1.500 anos por autores diferentes, de classes socioeconômicas diferentes, mas eles se conectam de uma forma extraordinária. Isso nos mostra o quê? Que a Bíblia tem vários escritores, mas um só autor, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ver então essa profecia. Diz assim: ele me respondeu: o que você está vendo? Vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E aí Zacarias, ele vai perguntar assim, Zacarias sempre pergunta, né, nas profecias, nas visões: o que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E o anjo fala para ele: você não sabe o que é isso? E eu respondi: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Interessante a gente fazer essa analogia. E para a gente entender quem são esses 2 ungidos aqui de Zacarias, a gente tem que ir aqui para o livro de Esdras. Porque Esdras vai falar que Ageu e Zacarias profetizaram juntos. O profeta Ageu e o profeta Zacarias são contemporâneos. E vai dizer assim: o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. E agora vamos para Ageu, para ver o que Ageu vai dizer. Ageu vai nos dar a resposta: quem são essas 2 oliveiras? Ele vai dizer assim: no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas?
Então, o que nós vemos aqui, essas duas oliveiras são Zorobabel e Josué. Eles tinham a missão de reedificar o templo do Senhor. Josué como sumo sacerdote e Zorobabel como o governador de Judá. Na realidade, Zorobabel está na linhagem messiânica, está na linhagem de Jesus. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque algumas pessoas acreditam que essas duas testemunhas, elas não serão pessoas reais. Uma representa Israel, a outra representa a igreja, que vão falar, testemunhar Jesus ao longo da história. Mas como eu vejo essa profecia clara no Antigo Testamento, onde havia realmente duas pessoas, eu acredito que também ali no final dos tempos, durante a grande tribulação, serão realmente duas pessoas que vão testemunhar do Senhor para Israel e para o mundo também. Quem são as duas testemunhas? Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. Muitos, é uma corrente muito forte que acredita que essas duas testemunhas são Moisés e Elias. E uma outra corrente que acredita que se trata de Elias e Enoque. E você? Qual a sua opinião? Ou o seu entendimento sobre o assunto? Se você também tem um outro entendimento, interessante a gente pensar sobre isso. Eu fico com o lado azul. Eu não acredito que seja Moisés. E vou explicar o porquê. Porque em 11:7, seguindo o texto de Apocalipse, vai dizer assim: quando tiverem então concluído o testemunho, quando essas duas testemunhas tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. Então, o anticristo vai matar essas duas testemunhas. E aqui eu entendo que elas vão morrer, claramente. Está dito claro no texto que as duas vão morrer fisicamente. E quando eu vou para Hebreus, eu vejo aqui o Senhor dizendo assim, olha, o escritor aos Hebreus vai dizer assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, ninguém morre mais de uma vez, graças a Deus por isso. Eu vou morrer uma vez só, graças a Deus por isso. E quando a gente vai para Josué, o próprio Deus vai dizer: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora, passe esse Jordão, você e todo este povo, entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Na verdade, o texto fala duas vezes, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu. E aqui o próprio Senhor vai dizer para Josué: Moisés, meu servo, está morto. Então Moisés morreu. Então não pode ser Moisés, por mais que se encaixe perfeitamente na descrição de que transforma a água em sangue, de que manda fogo, enfim, não pode ser Moisés. E alguém vai dizer assim: mas Luciana, Moisés ressuscitou, porque ele estava ali no Monte da Transfiguração em Mateus 17. Não pode também, porque vai contra a palavra de Colossenses 1,18. Porque Colossenses 1,18 vai dizer assim: ele quem? Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Então, o texto, Paulo está dizendo que Jesus é o primogênito de entre os mortos. O que significa isso? Jesus foi o primeiro a deixar a morte, ressuscitar para nunca mais voltar para lá. Todos os demais que foram ressuscitados na Bíblia tiveram esse privilégio, tantos. A gente pode citar aqui Lázaro, por exemplo, Dorcas, foram ressuscitados, mas eles morreram depois. Então Jesus é o primeiro que ressuscitou da morte para nunca mais voltar. Ou seja, não haveria como Moisés ressuscitar antes de Jesus. Isso iria contra o texto. Então, quais são as duas pessoas
que nós podemos assim encaixar nessa profecia, porque o texto vai dizer que elas assistem diante do Senhor, elas estão de pé diante do Senhor de toda a terra. Então não é alguém, o texto dá a ideia não de alguém que vai nascer ou de alguém que vai existir, mas de alguém que já existe. E quais são as duas únicas pessoas que não morreram na Bíblia? Muito simples, né? Enoque e Elias. Gênesis 5 vai dizer, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. E o Elias, que é o mais conhecido, né, enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Esses dois homens não experimentaram a morte. Então é bem provável que as duas testemunhas sejam Enoque e Elias. Vamos seguindo no texto? Vai dizer assim, os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então aqui a gente vê agora o Senhor chamando Jerusalém de Sodoma e Egito. Como que eu sei que é Jerusalém? Porque aqui está dizendo onde também o seu Senhor foi crucificado. Então Jerusalém num determinado momento é chamado de Cidade Santa, mas aqui o Senhor está chamando de Sodoma e Egito. Interessante a gente perceber isso. Isso está relacionado, aqui mais uma vez o profeta Ezequiel vai dizer assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, mostre a Jerusalém as suas abominações. Jerusalém também se prostituiu com os filhos do Egito. O Egito representa o mundo. E multiplicou a sua prostituição para me provocar a ira. A sua irmã mais velha é Samaria, que mora ao norte de você, com as suas filhas. E a sua irmã mais nova, que mora ao sul de você, ou seja, Judá, Jerusalém, é Sodoma, com as suas filhas. Então aqui, quando o Senhor fala que o nome espiritual da cidade santa, nesse momento aqui é Egito, é Sodoma, o Senhor está querendo dizer que mesmo Jerusalém, que devia ser uma cidade santa, que leva o nome de cidade santa, estava ali repleta de pecados, de injustiças, de prostituição, de negar. Jerusalém negava o direito dos pobres, das viúvas. Havia muita injustiça e por isso o Senhor chama essa cidade de Egito e Sodoma. Vamos seguindo? Diz assim, os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado, como nós já falamos. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Interessante esse texto, porque se esse texto fosse interpretado há 200 anos atrás, como será que o mundo inteiro poderia ver essa cena horripilante? Totalmente impossível, seria algo realmente um eufemismo, mas aqui, hoje em dia, com toda a tecnologia que nós temos, eu não duvido nada que esse evento terrível possa ser talvez transmitido por cadeia mundial de televisão, quem sabe. Pessoas assistindo a essa destruição, a morte dessas duas testemunhas. Lembrando que esse período da Terra, ali já na metade, no final da segunda metade da grande tribulação, os juízos já serão terríveis. Haverá muita escuridão espiritual na terra. Versículo 10 vai dizer assim, os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois reis, esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Percebam que o texto está no futuro aqui. Enviarão, alegrarão, é algo que está por vir. Versículo 11, mas depois de 3 dias e meio, entrou neles o espírito de vida vindo da parte de Deus,
e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Imagine a cena que vai acontecer naquele dia. Eles vão subir para o céu. Se trata de Enoque e Elias, eles já passaram por essa experiência um dia. Interessante. Versículo 13, naquela hora houve grande terremoto, olha o juízo de Deus sobre Jerusalém. Houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus dos céus. Talvez aqui 7.000 pessoas seja um número simbólico, por causa do 7, representando uma completude, algo perfeito. Todos aqueles que terão que morrer nesse evento vão morrer. E aqui, o versículo 14 encerra essa sessão dizendo assim: passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. E agora a gente vai para a 7ª trombeta. O texto segue para a 7ª trombeta. E diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Lembram que nós vimos no estudo passado, quando o Senhor diz assim, olha, aqui no versículo 7, vai dizer, 10:7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então se cumprirá o mistério de Deus. Qual o mistério de Deus? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Esse é o mistério de Deus. Ele reinará para todo sempre. Vamos explicar isso, mas vamos terminar aqui a sequência. Diz assim: os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruíres os que destroem a terra. Versículo 19, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. A arca da aliança foi mostrada ali, representando que Deus não falha nas suas alianças. Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E alguém vai dizer assim, mas o reino de Deus já está entre nós, não existe nenhum mistério nisso. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que existe a profecia, ela tem um tempo progressivo. As coisas não acontecem assim, num piscar de olhos, de um dia para o outro. As coisas têm um processo. E aqui em 1 Coríntios vai dizer claramente sobre isso. Vai dizer assim, olha, cada um, porém, na sua ordem. Paulo aqui está falando da ressurreição. Cristo vai ressuscitar primeiro, já ressuscitou, as primícias e os que são de Cristo na sua vinda. Então, esses primícias aqui, talvez se refira àqueles que ressuscitaram depois que Jesus ressuscitou. Ali em Mateus 27 vai falar sobre isso, mas não quero frisar com vocês essa parte, eu quero frisar aqui a parte final do texto, vai dizer assim, então virá o fim. Então virá o fim. Entendam aqui que fim, como eu disse para vocês, não é um estalo,
São uma série de eventos, de acontecimentos. Mas esse fim aqui vai acontecer quando? Quando Ele quem? Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quando Ele entregar o reino ao Deus Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que Ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E Paulo vai dizer, o último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus está reinando, mas esse reinado de Jesus, ele vai abranger muito, muito, muito mais além do que nós estamos vendo hoje. Não vai haver mais morte, não vai haver mais dor, não vai haver mais iniquidade, não vai haver mais pessoas ímpias nessa terra. O Senhor vai implantar o seu reino aqui, de forma extraordinária, de forma inigualável. E o texto está dizendo, interessante, aqui não diz que o último inimigo a ser vencido é Satanás. Satanás é vencido antes. O último inimigo a ser destruído é a morte. Tão terrível que é esse inimigo, que nós infelizmente conquistamos lá no Jardim do Éden, quando nós pecamos em Adão e em Eva, quando nós estávamos ali naqueles dois, naquele casal. Nós, infelizmente, recebemos esse inimigo, que é a morte. Mas um dia esse inimigo será completamente derrotado. E depois da nossa ressurreição, nós não mais veremos a morte. Amém, meus irmãos? E ninguém mais. Finalizando aqui, último versículo. Na verdade, as nações se enfureceram, mais uma vez esse texto. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado. E o Senhor vai dar uma série de coisas aqui. Para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos os profetas e aos santos, e aos que temem o seu nome, tanto os pequenos como grandes, e para destruir o que destrói a terra. Então aqui, uma série de 4 coisas que vão acontecer. O tempo da ira de Deus, o tempo da ira do Senhor Jesus sobre essa terra, o tempo determinado para serem julgados os mortos, o juízo do trono branco, o tempo do Senhor dar o galardão para os seus servos e o tempo da destruição de todos aqueles que destroem a terra com seus pecados, com as suas maldades, com as suas injustiças. Amém, meus irmãos? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Esse texto vai se cumprir. Ele está se cumprindo, mas ele vai se cumprir na sua plenitude naquele grande dia. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Pai, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração para entendermos ainda mais a tua palavra. Senhor, abençoa, meu Deus, nessa hora a vida do Bruno, a vida da Jéssica, que estão aqui, Senhor, no estúdio comigo nessa noite. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles de forma extraordinária. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo, se o Senhor assim permitir.